Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a variação da intensidade de uma onda eletromagnética com a distância, certo? Por que isso? Porque quando você tem uma onda eletromagnética emitida por uma fonte pontual, ela se propaga em todas as direções e a forma que a gente analisa a propagação dessa onda é de maneira esférica. Então vamos ver. Então você tem a variação da intensidade da onda com a distância. Estamos pensando numa fonte pontual, uma fonte F pontual. O que a gente sabe? Que essa fonte, ela faz com que essa onda se propague dessa maneira. Então nós estamos tratando de uma superfície esférica. Bom, uma coisa importante, essa fonte pontual, ela é considerada isotrópica. O que significa ser uma fonte isotrópica? Significa que ela emite um sinal de igual intensidade para todas as direções. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Sol, o Sol é considerado uma fonte pontual isotrópica. Por quê? Porque ele irradia a sua energia em todas as direções da mesma maneira. Tá? Bom, então, isso se for considerado uma fonte isotrópica, evidentemente. Então, se para um determinado problema ele é considerado uma fonte isotrópica, ele vai irradiar para todas as direções com a mesma intensidade. Se você tem, por exemplo, considerado uma lâmpada agora, e essa lâmpada é considerada, é dita como uma fonte isotrópica, significa que ela vai irradiar em todas as direções com a mesma intensidade, ok? Bom, então, pronto. Qual é a fórmula da intensidade? Então, a intensidade é a potência dividida pela área. Nós já havíamos conversado antes, na aula anterior, que a intensidade corresponde ao quê? A quantidade de energia transferida durante o intervalo de tempo para uma determinada área. Bom, a gente sabe que energia sobre tempo é potência, então a intensidade é potência sobre área. O que você tem que ficar atento, Como a área é da superfície esférica, então você tem que considerar a área como sendo 4πr2 ou 4πd2. Lembrando que esse R pode ser o raio, a distância da fonte pontual até um ponto da superfície esférica, ou você pode considerar esse raio como sendo uma própria distância. Aí depende de como você quer escrever no exercício. Tá? O que você tem que entender é que esse R e esse D correspondem à distância da fonte, onde está irradiando a energia, até o local onde você quer fazer o seu estudo, até um determinado ponto P, por exemplo, qualquer. Observe que essa distância aqui, de F até P, é uma distância D que também pode ser vista como raio, certinho? E a unidade de medida da intensidade, watts por metro quadrado. Observe que quando está irradiando, nós consideramos a área como sendo 4πr2. Se você captar agora essa radiação numa antena circular, por exemplo, aí a área vai ter que ser considerada da superfície circular. Cuidado na hora de fazer o exercício, tá? Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, mas fique atento. Enquanto está irradiando, irradia como 4πr2. Quando está captando numa antena, e antena circular, você tem que captar com uma área de πr², certo? Então vamos ver aí como é que funciona isso no exercício, tá bom? Vamos ver, vou apagar o quadro e já venho com o exercício para você. Bom pessoal, então já coloquei os dados aqui no quadro, referente ao exercício que vocês viram agora aí, Então estou com o notebook ligado aqui, eu vou dar uma lida no exercício e já vou fazendo aqui a complementação com o que eu coloquei no quadro para ver se coincide com o que a gente tem no exercício, tá? Então ele começa falando ali do investigador, que faz a busca de inteligência extraterrestre, que comenta lá que o radiotelescópio de Porto Rico é capaz de detectar um sinal que deposita em toda a superfície da Terra uma potência de apenas 1 picowatt. Então a potência na superfície da Terra, 1 picowatt, ou seja, 1 vezes 10 a menos 12 watts, tá? Beleza. Aí ele pergunta, qual a potência que a antena do radiotelescópio receberia de um sinal como esse? Então, qual é a potência que a antena vai receber? Tá? E o diâmetro da antena é de 300 metros. Pronto. Então, está aqui a letra A. Beleza. Qual teria que ser a potência de uma fonte no centro da nossa galáxia para que um sinal com essa potência chegasse à Terra? Então, qual deve ser a potência de uma fonte lá no centro da galáxia, para a gente conseguir ter uma potência como essa? Sabendo que o centro da galáxia fica a uma distância de 2,2 vezes 10 elevado a 4 anos-luz. Suponha que a fonte irradia uniformemente em todas as direções, ou seja, ela é isotrópica, tá?
Então, vamos ver como é que vai funcionar esse exercício, tá, gente? Bem, primeira coisa importante, né? Vamos fazer o cálculo da potência que essa antena está captando, certo? Então, repara, você consegue colocar 1 picowatt em toda a superfície da Terra. Então, vamos ver qual é a intensidade que a gente tem aí em relação à superfície da Terra, certo? Então, vamos lá. Intensidade, vamos começar a resolver o problema agora. Intensidade é igual a potência sobre área. Beleza. Então, intensidade é igual. Qual é a potência que está sendo recebida pela superfície da Terra? A potência, né? Intensidade que chega na Terra, potência da Terra. Então, 1 vezes 10 a menos 12, dividido por 4, π vezes... como toda a superfície da Terra está recebendo essa informação, então tem que ser o raio da superfície da Terra, né? Então 4π, raio da Terra, 6,4 vezes 10 na 6 ao quadrado, tá? Porque o raio da Terra é aproximadamente aí 6.400 quilômetros. Então 6,4 vezes 10 a 6 metros. Então essa intensidade que vem sendo recebida na Terra, vai ser de quanto? Vou pegar a calculadora para nos ajudar aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 12, 4 divide, π divide, e entra, 6,4 vezes 10 a 6 ao quadrado, divide. Então, a intensidade é de 1,94 vezes 10 elevado a menos 27 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade da radiação na superfície da Terra. Tá? Bom, então qual é a potência que a antena está captando? Agora vamos fazer esse cálculo para a antena. Então vamos lá. Intensidade na superfície da Terra é igual a potência na antena agora, dividido pela área. Só que a antena, se está dando diâmetro, significa que ela é circular, né? Então vamos lá. A intensidade, 1,94 vezes 10 elevado a menos 27 é igual à potência que nós vamos ter lá na antena sobre a área. A área vai ser o quê? Π vezes o diâmetro ao quadrado, então π vezes 300 ao quadrado sobre 4. Lembrando que quando é dado o diâmetro, você pode usar essa fórmula, πd2 sobre 4. De novo, vamos para a calculadora. Então, vamos colocar aqui, potência da antena vai ser igual. Então, pega esse 1,94 vezes 10 a menos 27, vamos multiplicar por π, vamos multiplicar por 300 ao quadrado e vamos dividir por 4. Então essa antena, ela capta uma intensidade, ela vai ter uma potência de 1,37 vezes 10 elevado a menos 22 watts. Essa é a potência captada pela antena, tá? Muito bem. Agora, ele vai querer, também para enxergar, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, levantar só um pouquinho, assim, pronto. Agora, ele vai querer que nós calculemos qual é a potência na fonte. Né? Como é que era a pergunta lá? Vamos voltar aqui para ver. Qual teria que ser a potência de uma fonte para que um sinal com essa potência chegasse à Terra? Então vamos lá, então tem que chegar na Terra agora uma potência como essa. E ele diz que ela está a 2,2 vezes 10 a 4 nos luz. Bom, tem que fazer algo antes aqui. Primeiro vamos calcular essa distância. O que é 2,2 vezes 10 elevado a 4 anos-luz? Então, repara o seguinte.
Isso aqui é a distância que a luz percorre em um ano. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, um ano-luz vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Vezes o número de segundos em um ano. Então, vai dar aproximadamente 3,1 vezes 10 na 7 segundos. Então, nós temos que um ano-luz vai corresponder a 9,3 aproximadamente, né? 9,3 vezes 10 elevado a 15 metros. Então, isso vezes agora 2,2 vezes 10 a 4. Logo, 2,2 vezes 10 elevado a 4 anos-luz vai ser, vamos lá fazer essa conta agora. Então, 2,2 elevado a 4 vezes 9,3 elevado a 15. Então, isso aqui vai dar 2,0, aproximadamente, tá? 2,05 vezes 10 elevado a 20 metros. Então, essa aí é a distância que nós vamos ter, tá? Aí, 2,05 vezes 10 elevado a 20 metros é a distância do centro da galáxia até a Terra. Então, isso aqui é do centro da galáxia até a Terra. Ok? Beleza. Bom, estou com pouco espaço aqui, então vou dar um pause, né? E vou apagar isso aqui para a gente continuar fazendo as contas, tá? Aliás, vamos apagar. Então vou dar um pausezinho aqui, já volto para apagar com isso aqui apagado. Pronto. Então, pagamos aqui para a gente continuar a nossa continha, certo? Então, agora a letra B. Tá? Agora, efetivamente, vamos pegar a letra B. Nós tiramos aqui que a distância que a fonte lá no centro da galáxia vai ter que ter é de aproximadamente 2,05 vezes 10 elevado a 20 metros. Tá? Ele quer saber qual é a potência lá no centro da galáxia. Então, ele quer saber a potência que deve ter lá no centro da galáxia, certo? Para que essa intensidade que está chegando aqui na superfície da Terra continue, né, dessa maneira. Então, com uma intensidade aí, chegue na Terra de 1,94 vezes 10 elevado a menos 27 watts por metro quadrado. Bom, é usar a mesma fórmula. A intensidade é potência sobre área. Então vai ficar 1,94 vezes 10 elevado a menos 27 é igual à potência que você deve ter lá na galáxia, no centro da galáxia, né? Sobre a distância. Então a distância vai ser o quê? 4π vezes 2,05 vezes 10 elevado a 20 ao quadrado. Tá? Então a potência que você deve ter lá no centro da galáxia, vamos para a calculadora de novo. Então vai ficar, vamos pegar logo, levar isso aqui ao quadrado, né? 2,05 elevado a 20 ao quadrado, 4 vezes, π vezes, e 1,94 elevado a menos 27 vezes. Então isso aqui vai dar uma potência de aproximadamente 1,02 vezes 10 elevado a 15 watts. Então, essa tem que ser a potência de uma fonte pontual no centro da galáxia, ou seja, a uma distância de 2,2 vezes 10 na 4 anos-luz, ou 2,05 vezes 10 na 20 metros, tá? Para que chegue na Terra e as antenas possam pegar uma intensidade de 1,94 vezes 10 na menos 27 watts por metro quadrado. Aliás,
né, uma intensidade de 1,94 vezes 10 a menos 27 watts por metro quadrado. A antena ela vai captar, na verdade, 1,37 vezes 10 a menos 22, com a distância que foi dada, mas do centro da galáxia teria que ter essa potência aqui, né, uma fonte lá no centro da galáxia, para irradiar, né, com essa intensidade chegando aqui na superfície da Terra. Tá? Então repara aí, né, a importância da gente estar trabalhando com a intensidade, né, mostrando que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, para que a gente possa identificar qual é a potência que tem que ter uma antena, qual é a intensidade que essa antena tem que irradiar, qual é a potência que a antena vai estar captando. Então tudo isso é importante nesse tipo de conteúdo aí da disciplina de vocês, tá? É isso aí, pessoal. Então, valeu, o privilégio sempre estar aqui com vocês e até o próximo exercício, se Deus quiser. Valeu!